Hoje está frio ou calor? Frio? Tá bom. É relativo. Frio é bom ou ruim? Eu gosto. Você? Não. Mas eu acho que é bom também. Eu fui para Natal, estava, acho que mais de 20, quase 25, 26 graus. Só que estava chovendo. E o pessoal estava todo enjaquetado e falando assim, inverno total. Ela mandou, a pessoa que estava indo comigo mandou um áudio no carro, a pessoa que cuidava lá, acho que do sítio dele, falou, eu nunca vi um inverno desse jeito. Coitado. Na segunda passada a gente começou um verso que falava de 3 coisas para agradar a Deus. O verso era Dayaya sarvabhuteshu santuscha yena kenava sarvendriyo pashantyacha tushyachashu janardanaha. Então nesse verso fala, Deus fica facilmente agradado, fica facilmente contente se a gente fizer 3 coisas na vida. A primeira era compaixão. Dayaya sarvabhuteshu. Para todos os seres, não só os seres humanos. Compaixão para todos os seres. Depois tinham mais 2. Santustya. Alguém lembra ou não? Contentamento. Contentamento. Com frio ou calor. E a terceira, Sarvendriyopashantyacha. Disciplinar os órgãos dos sentidos. Disciplina. Eu sabia que tinha que ter um negócio desse, né? A gente falou sobre compaixão e servir. O segundo aspecto é contentamento. A gente falou, por que a gente tem que agradar a Deus? Por que ou como, o que significa agradar a Deus se Deus já é a felicidade? Tem 3 aspectos de Deus. Deus sem forma, Deus numa forma e Deus dentro da forma. Então, Deus sem forma, talvez a gente não tenha tanta proximidade ou tanta conexão, porque ele é muito abstrato. Então, o que acontece para facilitar o nosso contato com Deus? Ele mesmo se manifesta numa forma. E essa forma é chamada de Guru. Então, toda a forma do divino, mais humana, um aspecto do divino no qual a gente pode ver, se inspirar, lembrar, é chamado de Guru. Você pode chamar Jesus de Guru nessa perspectiva. Krishna é Guru, nossos mestres são Gurus. Então, uma manifestação plena do divino numa forma humana para inspirar, para mostrar e dar o exemplo, porque nós somos seres humanos, então a gente necessita de comportamentos e de exemplos para seguir. E esses são esses seres. Então, Deus, para se contentar, precisa dessas 3 coisas. Mas quando a gente fala Deus, você pode entender Deus, ou Guru, ou... E o que é o Deus interior? Alma. Eles são a mesma coisa. Então, Deus fora, em toda parte, absoluto. Deus numa forma humana, dando de instruções e direcionamento. E Deus dentro de nós, enquanto alma, é a mesma coisa. Se você agradar um desses 3, automaticamente os outros também estão contentes. Como eu faço para agradar um guru? Flores? Como? Mas uma forma que você agrada a Deus. Essas 3 coisas. Porque ele é uma representação. Sim. É o que acontece. Deus sem forma, ele não dá instruções. Ele é.
Mas o guru dá instruções o tempo inteiro. Ele fala, faça isso, faça aquilo, siga esse caminho. Então, agradar o guru significa seguir o que ele fala, as instruções. Seja através de escritura, seja através de palestras, seja através de livros, seja através de discípulos, não importa. Seguir o que o guru instruiu e o que o guru pediu é agradá-lo. Uma vez eu estava quando eu morava na Índia, tinha um monge que foi iniciado como monge junto com o Guruji. E ele me falou uma coisa, ó. Existem 3 possibilidades de o guru sentir com relação ao discípulo. Ou ele está infeliz com o discípulo. E se ele estiver infeliz com o discípulo, pode esquecer. Caixão e vela preta. Ou ele não está infeliz. Melhorando, mas ainda... Ou ele está feliz. E a hora que ele estiver feliz, pode esquecer, garantido. Eu nunca tinha associado. Ele me falou isso e depois eu esqueci assim, ficou na minha cabeça, mas... E aí eu comecei a pensar, depois disso eu lembrei. Quando eu estava em 2010, morando na Índia, eu não estava gostando de uns certos padrões mentais, e eu falei, agora eu vou fazer um jejum de 3 dias. Eu já estava magro igual uma vara. Eu falei, eu vou fazer 3 dias de jejum para essa mente ver o que é bom para a tosse. E aí eu fui visitar o Guruji, que eu estava morando no orfanato com as crianças. E aí quando ele chegou, ele olhou para mim, já viu meu estado deplorável, ele falou, o que você está fazendo? Falei, estou jejuando por 3 dias. Falei, bravo ainda. Falou, você não tem noção das coisas. Eu estou infeliz com você. Na hora eu não pensei nessa associação. Falei, tá bom, o que eu posso fazer? Eu ainda queria continuar com a minha determinação. Aí chegaram vários outros monges e falaram, você tem noção de que quando o guru está infeliz com você, você já está morto? Não tem o que fazer. Para com essa teimosia agora e vai comer. Bom, tá bom. Aí depois de 1 ano e meio, eu estava lá no Balasha e todos os residentes tinham feito alguma besteira muito grande com o Guruji. Vira e mexe tem esses negócios. E aí o Guruji parou de comer. Em protesto. Por causa desse mau comportamento. E eu não estava nem sabendo o que era. As pessoas que estavam comigo no orfanato vieram. Nós todos decidimos parar de comer também. Em respeito. Você tem que parar. Eu acabei de levar uma bronca um tempo atrás por causa de comer, agora vocês vêm me falar uma coisa dessa. Mas, puxa, eu estou no meio dessas pessoas, e agora? Tá bom. Era uma refeição por dia só durante muito tempo. Aí o Guruji me chamou e falou assim, ó, eles fizeram um monte de besteira, mas eu sei que você não estava envolvido com isso, então eu não estou infeliz com você. Falei, opa, mudou o nível já. Eu estou infeliz com você, agora eu já não estou infeliz. Está melhorando. E depois de alguns anos, eu associei essas frases dele depois, não na hora. Na hora eu nem lembrava. Quando eu estava recebendo minha roupa amarela, em 2012. Tinha uma entrevista pessoal com ele. Ele sentou, o que você precisa? Eu fiquei quieto, não falei nada. E ele falou, ó, a maior parte do tempo eu estou feliz com você. Eu falei, poxa, eu devia celebrar, mas me deu um certo desânimo. Eu falei, por que a maior parte do tempo? Ele falou, o que foi? Você está me olhando com essa cara? Eu falei, maior parte do tempo, ok, mas eu quero o tempo inteiro. Ele deu um sorriso e falou, tenta. Tenta? Aí eu falei, vou tentar. Aí no dia seguinte, ele tinha me dado algumas instruções. Falou, ó, esse aspecto você deveria mudar. E eu falei, agora eu vou ter que mudar. Ele me desafiou. Aí chegou no dia seguinte, ele estava falando no telefone, eu fui me curvar ele. E era uma das coisas que ele não queria. Primeira tentativa minha de manter o tempo inteiro ele feliz, ele falou, de novo já fez essa besteira. Não vai ser fácil. E aí chegou em 2019, a gente teve um programa gigantesco aqui com ele. Foi para o Rio, para Aracaju, foi
E aí eu estava acabado, levando ele para o aeroporto. Porque acabou o programa, se relaxa. Eu e outros 2 professores. E aí, na hora de ele entrar na imigração, antes de ir embora, ele virou e abriu um sorriso e falou assim: estou feliz. Ah, agora acabou. Pode cair o teto do aeroporto, pode... Então, o que eu estou fazendo para trazer esse contentamento? Então, é seguir as instruções. A gente aprende, a gente ouve um monte de coisa o tempo inteiro. A gente se reúne aqui toda segunda, a gente tem estudos, a gente tem livros, escrituras, isso aí são instruções diretas dele. Será que a gente está tentando aplicar nas nossas vidas? Então, o tentar aplicar é fazer o guru feliz. E lembra, o guru feliz é Deus feliz e a alma feliz. Nós somos a alma, nós somos essa essência divina. Então, seguir esses passos significa trazer felicidade para nossas próprias vidas. Certo? Contentamento. O que é contentamento? É a segunda característica dessas 3. O que é contentamento? Puxa, ninguém tem. Se contentar com o que tem. Certo. Essa é uma perspectiva. Está contente com o que você tem. Isso é no sentido de satisfação. Então, você está satisfeito com o que você tem e com o que você recebe. E contentamento também no aspecto de felicidade. Você é uma pessoa contente. Então, tem pessoas que elas estão sempre meio que sorrindo, sempre alegres para cima, para frente. E outras, a maioria está emburrada. O que determina isso? Por que umas pessoas estão sempre contentes e outras difícil de estar contente? Será que é a situação? O que será que determina isso? E é interessante nesse verso que Santustya Yena Kenava, contentamento em todas as condições. Então, a gente tem contentamento, mas em todas as condições. Então, o que quer dizer todas as condições? Pressupõe-se que para você estar feliz o tempo inteiro, em todos os momentos, a sua felicidade não depende das condições. Dá para entender? Ela não depende. Em todas as condições tem que estar feliz, então a felicidade não está dependente de qualquer condição, ela é incondicional. E ela não está fora. Se eu estou feliz nessa condição, se eu estou feliz naquela condição, a felicidade não está na condição, ela está em outro lugar. E isso é importante, a gente é feliz, só que a nossa felicidade é sempre condicionada. Sempre. Por enquanto. E condicionada por quê? Quais são as condições da nossa felicidade? É sempre o ser. Mas essa felicidade, então, ela está condicionada aos nossos desejos. Na nossa concepção errônea, contentamento é sinônimo de realização de desejos. Dos simples até os mais complexos. Mas a pergunta é, será? Será que realização de desejos é igual felicidade? Ou realização de desejos é igual contentamento? E a resposta é não, é o oposto. Associar sua felicidade, seu contentamento, com a realização de qualquer um desejo seu, é o oposto de contentamento. Por quê? E não para, é infinito. Os desejos são infinitos. Ele nunca pode ser satisfeito. Ele pode, por um instante. Mas ele cria outros, ele se reproduz muito rapidamente. Hã? Sim, porque o que acontece? Você tem um desejo. Primeiro que ele se multiplica.
E segundo, que nem sempre ele se realiza também. Então, se sua felicidade está baseada na realização de um desejo, como ela pode ser incondicional se aquele desejo não vai se realizar? E aí o que acontece? Você vai ficar frustrado, revoltado, não vai aceitar. Ou vai dar certo o desejo e você vai aumentá-lo ao invés de falar, estou satisfeito. Então, uma pessoa que tem muitos desejos, lembra que a gente falou, contentamento é satisfação. Se uma pessoa tem muito desejo, ela está satisfeita? Não, ela nunca está satisfeita. Ela pode ter absolutamente tudo, mas ela não está satisfeita. Então, uma pessoa feliz, de verdade, é uma pessoa que tem menos desejos. Ou tem controle sobre os desejos. Essa é uma pessoa feliz. E não o quanto ela possui, não o quanto ela tem capacidade de alcançar ou de possuir, mas o controle que ela tem sobre os desejos. Quanto mais desejo, mais complexidade nas nossas vidas. E felicidade é simplicidade. Teoricamente, a gente sabe isso. Mas na hora de aplicar, a gente esquece. E a gente está sempre condicionando a nossa felicidade. Então, esse estado de contentamento nos diz que eu estou feliz agora. Eu deveria ser feliz agora, nesse momento. Se está frio, se está calor, se a porta está aberta ou fechada, se tem gente, se não tem aqui, não importa. Eu deveria estar contente agora. Esse deveria ser a minha satisfação. Ser feliz com o que você tem no momento e ser feliz com o que você recebe. Isso é o verdadeiro contentamento. Para a gente desenvolver o contentamento, o que eu faço? Eu deveria mudar minha relação, minha atitude, reavaliá-la perante 4 características nas nossas vidas. Que são características que podem ou nos trazer contentamento ou nos tirar o contentamento. E a primeira característica, o primeiro fator é chamado natureza. O que tem a ver a natureza com o meu contentamento? Ou com o meu descontentamento? Natureza interior e natureza exterior. Então vamos supor, dentro de nós, nas nossas vidas, tem coisas que funcionam sem a nossa interação, sem o meu controle, sim ou não? O que funciona dentro de você e você não tem controle? Intestino. O que mais? Células, sua digestão, seu coração. Várias coisas estão funcionando sem a gente ter controle. E o que a gente faz? Então ela funciona por ela mesma. Tem uma lei universal que faz esse negócio funcionar. Peristaltismo, digestão, pulsação, tudo isso funciona. E o que acontece? Eu associo o quê? A minha felicidade com o funcionamento dessas coisas. Como se eu tivesse controle. Então, minhas células estão morrendo o tempo inteiro. Meu corpo está envelhecendo. Como eu poderia ficar feliz ou infeliz com um negócio que acontece naturalmente, organicamente e mecanicamente? Como eu posso associar a felicidade ou um estado de contentamento, que é satisfação, com algo que está o tempo inteiro mudando e não está no meu controle ainda por cima? Uma ruga, descontentamento. Um cabelo branco, miséria completa. Na hora eu vou pintar. E assim por diante. Como isso pode ser uma fonte de contentamento ou descontentamento se eu sei que tem o seu próprio funcionamento? Como eu posso garantir que meu estômago vai funcionar bem hoje? Ou meu intestino vai funcionar bem hoje? Então eu não deveria basear a minha felicidade em algo que, primeiro, não está no meu controle. E segundo, que tem o seu próprio ritmo de acontecer e segue um percurso natural. Então, grande parte do nosso descontentamento na vida
está relacionado com uma atitude incorreta perante a natureza. É a natureza interna e a natureza externa. Por que eu deveria ficar feliz se hoje está frio ou calor? Ao invés de você ficar ou mal-humorado ou ficar excitado, põe uma blusa ou põe uma roupa curta. Ao invés de mudar o seu estado de satisfação, de contentamento. Então, não coloque a expectativa naquilo que você não tem controle e naquilo que você sabe que muda. Mesmo você olhando o clima-tempo, pode cair um touro agora e estragar os seus planos. Tá bom, não baseie a sua felicidade nisso. Dá para entender? Pensa nisso, porque a gente se frustra muito comumente com as mudanças da natureza, interior ou externa. Doença e saúde faz parte da vida do ser humano. Claro, eu vou me cuidar, mas ainda assim é garantia que eu não vou ficar doente? Não. Quando vier, ótimo, é a natureza, não sou eu. Minhas células agora estão desse jeito, meu corpo nesse momento está doente, mas não eu. Então, se eu me associo com a natureza, é claro que eu também vou oscilar junto com o bom e o ruim dela, com o estar ok e o estar não ok. Então, mudar a nossa atitude, primeiro, com natureza. Aceita. Dá para entender isso ou não? Segundo fator. Tempo. E o que quer dizer isso? Porque o fator tempo pode ou trazer contentamento para a gente ou tirar o contentamento nosso. Tempo que eu falo é tempo mesmo. Por quê? Pensa na sua vida. Por que o tempo pode te fazer feliz ou triste? Porque às vezes a gente não sabe aproveitar o tempo e acha que não fez tudo que tinha que fazer, se cola. Isso é um aspecto, não sabe aproveitar o tempo. E o segundo, eu quero as coisas no meu tempo. Mas será que as coisas ficam prontas no seu tempo? As coisas acontecem do jeito que você quer, na hora que você quer? Não. Tem um monte de outros fatores. Tem outras pessoas envolvidas, tem a natureza envolvida, tem vários outros fatores que determinam o tempo da chegada de um resultado de algo na sua vida. Só que eu quero uma coisa agora. E se ela não acontece, eu fico com raiva, eu fico infeliz, eu fico frustrado. Então, entender que tudo tem seu tempo. Faça o seu melhor, faça o que você puder para obter, coloca todo o seu esforço, mas entenda que tudo tem um tempo para acontecer. Quando eu era pequeno, minha mãe ia fazer bolo, eu ficava desesperado, porque eu queria comer logo. Então, às vezes eu ficava tão ansioso que falava, eu como cru mesmo, tira essa bandeja do forno. Tempo. Se ela falasse não, eu ia ficar bravo. E se ela falasse sim, eu ia ficar com dor de barriga. Então, tempo. A gente tem essa tendência também de querer as coisas no meu tempo. Mas não existe o seu tempo e o tempo outro. Só existe um tempo e a coisa vai acontecer no tempo certo. Você quer que uma pessoa muda, mas além de você querer que ela muda, você quer que ela muda no seu tempo ainda por cima. Você quer que essa doença vá embora, ela vai. Só que tem um tempo certo para o remédio fazer efeito. Você quer que aquela negatividade da sua vida saia, ela vai também. Faça o seu esforço, mas tem um tempo. Tudo tem um tempo e não tem uma tabela. Então, essa questão de paciência e de entender que tudo tem um tempo, também faz você ter mais contentamento. Eu fiz a minha parte e eu sei que vai acontecer. Eu sei que os resultados estão sendo produzidos, mas tem um tempo. Dá para entender esse fator? E pensa nas nossas vidas. Esses 4 fatores realmente tiram o nosso contentamento. Então, se a gente mudar a nossa atitude com eles, a gente aumenta o nosso contentamento. O terceiro é destino.
E o que tem a ver o destino com o nosso contentamento? Destino pode ser chamado também ou de providência divina, ou destino pode ser chamado de karma. Por que esse fator influencia o meu contentamento? Porque eu tenho expectativa de resultados. E é normal. Eu faço uma coisa esperando um resultado. Mas os mestres falam que o esperar um resultado é uma oportunidade para descontentamento. Porque existe esse fator chamado destino ou providência divina ou karma. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Por que eu não deveria criar expectativa num resultado, num fruto da minha ação? Porque não está na minha mão também. Uma parte da minha ação, uma parte do meu trabalho está no meu alcance. Como fazer, quando fazer, a intensidade. Eu posso me preparar de uma maneira perfeita até certo ponto. Mas depois desse certo ponto, existe um fator que eu não tenho controle nenhum sobre o resultado. E esse fator é o destino, ou karma, ou providência divina. Você pode fazer tudo perfeito, mas você tem 100% de certeza que o resultado vai sair como você quer? Você tem 100% de certeza de que a resposta vai vir como você planejou? E pensa, será que alguma vez já veio? Muito difícil. Ou ela sai pior ou sai melhor, mas exatamente como você imaginou, não sai. Por quê? Porque tem esse fator. Então, as pessoas que estão no caminho espiritual e as pessoas que querem realmente aumentar o seu contentamento, a sua felicidade na vida, a sua satisfação, elas entendem que no que eu tenho autonomia, eu vou fazer com 100%. Eu posso mexer esse corpo para fazer, eu posso estudar e me preparar para como fazer, eu posso fazer com toda a minha atenção e amor e energia, mas o resultado não está na minha mão. E se eu colocar a minha expectativa no resultado da ação, a chance de eu ter um descontentamento é muito grande. Você fez uma comida, mesmo que ela deu certinho, você tirou do forno. Como você vai garantir que todas as pessoas que estão esperando aquele almoço vão falar que delícia essa comida? 4 vão falar e você vai ficar olhando para 2 que não falaram nada. Por que esse miserável não abriu a boca? Deve estar ruim. Contentamento não pode estar associado ao resultado da ação. E o que a gente faz? A grande maioria da expectativa da nossa felicidade está no resultado. Eu vou ficar feliz se hoje me elogiarem. Eu vou ficar feliz se esse meu trabalho der certo. Eu vou ficar feliz se... Volta para o si de novo. Mas lembra que a gente não tem controle. Assim como a gente não tem controle sobre a natureza, a gente não tem controle sobre o tempo para acontecer, a gente também não tem controle de como isso vai acontecer. Quanto mais eu tirar o meu foco de contentamento nessas variáveis que eu não tenho controle, então onde deveria estar o contentamento nessa nossa perspectiva, na minha ação em si? Se você fizer algo com realmente energia, com foco, com determinação, com concentração, o contentamento vai sair de lá e não do resultado propriamente dito. Porque lembra, se o seu contentamento depender do resultado de uma ação, como você vai ter algo constante? O resultado nunca sai do jeito que você quer. Isso dá para entender também? É complicado isso ou não? Na verdade é tão simples, mas nós somos extremamente complicados. Contentamento já está dentro de nós. Só que com todas essas relações erradas com o mundo, a gente simplesmente enterra o nosso contentamento. Cheio de desejos, cheio de expectativa, cheio de ansiedade. Como dá para ser feliz? E falta um fator. E esse fator é chamado confiança.
esse fator confiança também, ou vai tirar o seu contentamento, ou vai te dar contentamento. Por quê? O que significa confiança? O que vocês entendem como confiança? No quê? Está acontecendo melhor naquele momento. Ou que deve ser. Deveria acontecer mesmo. Legal. Isso é confiança. Mas como você vai confiar que aquilo lá poderia estar acontecendo, é o melhor que está acontecendo para aquele momento? Da onde vai vir essa? De Deus. Ele que organiza as coisas. Ele que organiza as coisas. Isso é confiança. Saber que tem alguém que está organizando todas as coisas de uma maneira perfeita. Mesmo parecendo um caos para a gente naquele momento. Mesmo parecendo de perna para o ar aquela situação. Tem alguém que está cuidando dessa universo, dessa galáxia, desse terra, dessa casa, dessa pessoa, da melhor maneira possível e da maneira perfeita. Então imagina se a gente realmente sentisse isso, não só discutisse de segunda à noite. Confiar realmente que na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, no sucesso ou no fracasso, tem alguém cuidando de mim da maneira perfeita e me colocando em todas as situações porque sabe o que é o melhor para mim, porque sabe o que eu preciso para crescer e para ser feliz. Imagina se a gente realmente tivesse essa atitude ao viver, essa confiança. Deus provê. Deus cuida de tudo com uma perfeição. A minha visão é ridiculamente pequena e limitada e baseada só em desejos. Como eu posso entender o que é bom e é ruim para mim? Não dá. Mas aquele que tem a visão macro de tudo, enxerga absolutamente tudo e faz tudo acontecer com harmonia, também está cuidando de mim. Ele não esquece e fala, eu esqueci daquele coitado, olha lá, deixei ele sofrendo. Não. Não existe isso. Então, quanto mais a gente desenvolver essa confiança e essa fé, que sempre tem alguém cuidando de você e da maneira mais perfeita possível para a sua vida, eu vou olhar diferente para as situações. Bom e ruim não existe para Deus. Bom e ruim só existe para cada um de nós. E se realmente fosse bom e ruim, todo mundo ia achar bom o que você acha bom e todo mundo ia achar ruim o que você acha ruim. Mas isso é verdade? Não. Nossa, é muito diferente. Até pessoas muito próximas de você. Você adora uma coisa, ela odeia a mesma coisa? Como pode ser? Tem alguma coisa errada. E a coisa errada é a nossa falta de confiança. Nossa falta de fé. Esses 4 fatores, se trabalhados, se encarados de uma maneira positiva e de uma maneira correta, vão trazer contentamento. Porque a nossa relação com o mundo vai mudar. E o que o mundo nos oferece também vai mudar. Isso ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida sobre autodeterminismo e livre-arbítrio. Quanto do que já está programado a gente consegue mudar? Consegue mudar? Com as suas decisões, assim, ao longo da vida. Digamos que o destino estava traçado ali e você tomou um caminho diferente. Os mestres falam que 85% da nossa vida já está pré-determinada. Mas que o peso disso não é tão grande quanto os 15% do seu livre-arbítrio e da sua força. Então, com 15%, você pode mudar tanto da sua vida em questões de percepção, de atitude, de aceitação, de energia, que esses 15% vão ter um peso muito, muito maior do que os 85% pré-determinados. Então, uma pessoa que quer mudar a própria vida, ela não pensa em destino, ela não pensa em as coisas já determinadas, mas ela pensa que ela tem a chance de mudar. Ela pensa na força que ela tem e no que ela pode fazer para mudar. Então, uma pessoa no caminho espiritual jamais se considera como escrava do destino ou do karma, mas ela
usa esse livre-arbítrio que ela tem para fazer essa mudança. E está nas nossas mãos. A gente pode mudar o que a gente quiser das nossas vidas com essa nossa força. Última pergunta sobre isso. Fatalidades, assim, que acontecem. Coisas muito repentinas e às vezes até meio violentas. Uma morte súbita, por exemplo. Isso tem uma grande chance de já estar programado? Na verdade, não existe nada que não esteja programado. Tudo está programado. O karma nos diz, a lei do karma fala que nessa bagagem já tem marca o país, o gênero, a família, como você veio, as doenças, como você vai, quando você vai. Tudo isso já tem uma programação, uma pré-programação. Aquele que está cuidando da gente, ele também sabe exatamente... Mas dentro desses 15% você consegue mudar essa programação também. A questão é... Você pode mudar tudo, mas você sabe quando vai ser isso ou não? Então a gente tem que colocar o nosso máximo. Independente de quando for o ponto final. E a gente não deveria pensar muito nisso. Puxa, eu quero estender meu tempo de vida. A gente nem sabe quanto é. Se for viver 120 anos e falar, Deus do céu, não aguento mais, queria ir embora antes. Ou se eu tenho até amanhã, ou até mais uma respiração. Eu não devia pensar muito nisso. Eu devia pensar assim, enquanto eu tenho esse agora, eu vou fazer o meu máximo. O resto, ele se vira. Aquele que está cuidando de tudo e que não me deixa saber essas coisas, deve ter uma razão para isso. Se ele me deixa saber só o meu agora, é um sinal que esse agora deve ser importante. Quantos de nós usam o agora? Ninguém quase. O agora eu uso para quê? Para criar imaginação do futuro, para criar ansiedade do futuro ou para criar tristeza olhando para o passado. O agora, que é o único momento que Deus nos deu conhecer, a gente não usa. E é o único momento onde eu posso usar o meu livre-arbítrio, usar a minha energia e mudar. Futuro é só imaginação. O passado já está enterrado. E o agora, que é o único momento para trazer contentamento para a minha vida, eu não uso. E isso aí não é só uma expressão, prestem atenção. E o quanto a gente realmente usa o agora. Certo? Contentamento. Mudar nossa atitude na vida vai trazer contentamento. Essa aceitação. E se conectar com a fonte de felicidade, é óbvio que vai trazer contentamento também. Quanto mais eu chegar perto do verdadeiro contentamento, que é a minha alma, que é a minha essência, menos eu vou depender dos fatores externos para ficar contente. Quanto mais eu sentir que gradualmente eu sou feliz, independente dessas coisas externas, meus desejos vão naturalmente diminuir. Por que eu tenho tantos desejos? Porque os desejos são uma falsa expectativa da mente de encontrar felicidade nesses objetos que eu desejo, nesses momentos que eu desejo. Então, quanto mais eu começar a ter a experiência de que o contentamento está dentro de mim, e ele não depende de outro fator externo para que eu sinta, os meus desejos já não vão mais ter tanta força. Porque eu tenho desejo para ser feliz. Só que se eu encontrei a fonte de felicidade, os desejos vão diminuir. Isso está claro? Então, regular os desejos, disciplinar os seus desejos é um fator de contentamento gigantesco nas nossas vidas. Mudar a nossa relação com esses 4 fatores é uma fonte de contentamento nas nossas vidas. E meditar, orar, se conectar com Deus, que é o próprio contentamento, é o fator também indispensável para o nosso contentamento. Sorrir mais é também um outro fator. A gente tem que exercitar mais essa musculatura. Até na meditação as pessoas ficam emburradas.
Sério, você vai fazer as meditações, a pessoa fala, será que ela matou alguém? Ou será que o que aconteceu? Jesus amado, dá vontade de chorar de ver um rosto daquele carrancudo. Então, toda vez que eu já falei isso também, toda vez que eu tinha um problema insolúvel, era o fim para minha cabeça. Eu ia falar com o meu mestre, ou ele me ignorava ou ele ria. Ele sempre falava, não leva as coisas tão a sério, dá mais risada. Eu pensava, isso porque não é o seu problema. Eu ficava sempre frustrado, porque eu imaginava que ele ia dar a solução para a minha vida e ele me descambava sempre. E por que ele me descambava? Porque ele odiava me ver com essa cara sem sentido e sem razão para estar. Sorria mais. Treina mais. Isso eu treinava também. Faz uma força que melhora. Quando você tiver perdido o contentamento, vai na frente do espelho, se tranca, sem ninguém ver. Faz assim no banheiro, na frente do espelho, e veja o que acontece com o seu descontentamento. Metade dele vai embora só por você fazer um esforço mecânico de sorrir. A gente tem que quebrar isso. Uma vez, Swami Vivekananda, a gente tem que falar do controle dos sentidos e eu fico com esse negócio de contentamento. Swami Vivekananda, ele veio para cá no final da década de 1893. E ele andava com um turbante. Ninguém nunca tinha visto um negócio daquele estranho. E aí, um dia ele estava andando na rua, nos Estados Unidos. E aí, perto dele passou uma pessoa, um jovem mal-humorado, uma cara bem feia. E aí o Swami Vivekananda não tinha nada a ver com aquela pessoa, e ele parou, jovem, onde você vai com essa cara feia? O moleque já estava mal-humorado. Ainda chega alguém de roupa laranja, de saia, um turbante na cabeça, vem falar um negócio desse. Ele falou, não é da sua conta. Falou, é lógico que é da minha conta. Só de olhar para essa sua cara feia, eu já também comecei a ficar mal-humorado. E imagina quantas pessoas você vai estragar o dia só de passar com essa sua cara azeda. Volta já para sua casa, se tranca no seu quarto e só sai quando você conseguir tirar um sorriso do seu rosto. Ele deve ter pensado em dar umas bordoadas no Vivekananda. Mas ele falando bravo daquele jeito, com aquele turbante na cabeça, ele deve ter obedecido. Mas esse deveria ser a nossa atitude. Vai, se tranca em algum lugar lá e dá um jeito de mudar essa cara feia. O que você vai oferecer para o mundo? Você quer ser feliz e contente com essa cara aí? Para onde você vai? Então, só o ato de sorrir mais, mesmo que forçado, já é um grande caminho para contentamento. O ser humano, ele gradualmente está esquecendo de rir. Coisas leves. Certo? Contentamento. Dá para mudar. A gente tem que querer. Não espera que ele vai vir de fora. Não espera que as pessoas vão te trazer contentamento. Nem a natureza, nem os objetos. Certo? Voltando para repetir os 4 fatores. O primeiro era a memória. 4 fatores. Natureza ou Prakriti. Segundo fator, tempo. Terceiro fator, destino ou karma ou providência divina. E confiança. Vai ter chamado oral, perguntando para repetir. Controle dos sentidos. Por que eu tenho que controlar esses sentidos? E o que sentidos fazem? Qual é a função? Os sentidos, eles dão vazão aos desejos ou aos comandos de quem? Da mente. Os sentidos são os empregados da mente. Então, o que ela manda, eles fazem.
nossos sentidos são controlados? Deveria. Podem ser. Podem ser, mas eles não, por enquanto. Meus olhos querem olhar para absolutamente tudo. Meus ouvidos querem escutar tudo, especialmente elogio e mal dos outros. A pessoa adora ouvir bem dela e mal dos outros. E assim por diante. Minha mão quer pegar tudo, minha boca quer falar sem parar e comer as coisas mais deliciosas. Então os meus sentidos são descontrolados. E o descontrole dos sentidos é simplesmente aceitar as ordens da nossa mente, dar vazão aos desejos da nossa mente. Então, o que acontece? Primeiro, se eu não tenho controle dos sentidos, eu estou alimentando a minha mente compulsivamente. Eu estou alimentando minha mente sem controle. Ela se alimenta através dos sentidos. O contato da mente com o mundo é através dos sentidos. E se eu não tenho controle, o que está indo para dentro? Como minha mente está se tornando? Ela se alimenta pelos sentidos. E um uso indisciplinado dos sentidos também destrói os sentidos. Minha vista já não está funcionando bem, já não estou escutando bem, meus dentes estão caindo. E assim por diante. Mau uso dos sentidos, eles têm um tempo também. Uma vida útil. Se eu não uso direito, estraga. E como eu faço para disciplinar os sentidos? Eu lembrei de uma história. Tinha um jovem que se tornou monge. Essa história é verdadeira. E aí ele estava andando um dia e ele foi tomar água num rio. E quando ele foi tomar água, ele olhou de lado e viu uma jovem que estava lavando roupa. Ele olhou, aí olhou de novo. Já viu, né? Ele esqueceu que ele tinha decidido se tornar monge. E aí essa jovem acabou de lavar roupa e ele ficou olhando. E ela foi embora e ele foi seguindo. Seguindo ela, igual um cachorro. E ela viu, ela falou, tem alguma coisa errada com esse monge. Esse olhar dele, não... com certeza ele não está me seguindo para me abençoar. E aí ela chegou em casa, entrou e falou, mãe, tem um ser estranho lá fora. E ela saiu e ela percebeu que aquele monge não estava com as melhores das intenções. Ele tinha esquecido o papel dele. E ela chegou e falou assim, meu filho, você é jovem. Você sabe o caminho que você escolheu? Você escolheu esse caminho de se dedicar a Deus. Por que você está com essa intenção distorcida seguindo a minha filha? Imagina, levar uma bordoada dessa. Ele ficou com tanta vergonha, com tanto arrependimento, que ele perdeu o controle por alguns momentos da própria vida, da própria disciplina, e simplesmente seguiu os instintos. Sabe o que ele fez? Pegou um espinho, furou os 2 olhos. Isso é controle dos sentidos ou não? É ou não? Exagerou um pouco. Não, pelo menos ele furou. O que Jesus falava? Se seus olhos não estiverem vendo coisa boa, o que ele falava? Vocês lembram ou não? Arranca. A pessoa levou muito a sério. E tinha um outro monge também, que chamava Swami. Essa história foi verdadeira de furar o olho. Tinha um outro que chamava Chaitanya Mahaprabhu. E ele queria se tornar um monge também. E aí o guru dele falou, eu não sei se está pronto, eu vou te testar. Eu quero ver como está o seu grau de desejo ainda. Abre a boca. Ele abriu a boca, põe a língua para fora. Aí ele pôs a língua para fora. E aí o guru pegou uma colher de açúcar e pôs na língua dele. Se você ficar com esse açúcar sem salivar, você está pronto. Imagina. Só de falar açúcar, não... o que está acontecendo? Já começa a salivar. E o guru ficou olhando. Falou, já volto. Esse açúcar não pode derreter. É dito que o vento levou embora o açúcar da língua dele. Esse é controle.
Como eu controlo os sentidos? E primeiro, antes de como eu controlo, se eu não entender que os sentidos descontrolados trazem tragédia para a minha vida, eu não vou querer controlar. Porque é bom ter descontrole dos sentidos, bom no sentido de prazeroso. É bom comer o que eu quero, é bom escutar o que eu quero, é bom. Mas por que isso? Então lembra, vocês estão alimentando a sua mente. Todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma mente calma, mas ninguém quer controlar os sentidos que são o alimento dela, que são os que alimentam ela. Controlar os sentidos significa controlar sua mente. Então lembra, os sentidos e os objetos dos sentidos são parte de diversões da sua mente. Eles manifestam a sua mente no mundo externo. Então, a partir do momento que eu falo, não, eu não vou fazer isso, eu estou fechando o parque de diversões da minha mente. Então, duas maneiras de controlar a mente. Controlando os seus sentidos. Não dando vazão a tudo que ela quer. E é claro, de dentro para fora, meditando. Regulando diretamente a sua mente, isso também vai refletir no uso dos sentidos. Mas o controle dos sentidos controla a nossa mente. Os mestres dão um exemplo de como os sentidos trazem a destruição. E eles, nas escrituras, eles dão um exemplo dos animais que morrem por causa do descontrole dos sentidos. Então, os caçadores antigos, eles descobriram que o veado, ele era atraído pela música. Então, eles começavam a colocar uma música prazerosa, onde tinha esse bando de animais, e eles começavam a gostar. E depois de um tempo, eles começavam a seguir essa música. E o caçador levava eles para onde? Para onde eles iam ser capturados. Então, eles morriam pela audição. É dito que o elefante, ele tem uma sensibilidade extrema ao toque. Ele gosta desse contato físico, do tato. Então, como os caçadores fazem? Eles colocam uma elefante fêmea perto da armadilha, porque o elefante não vai aguentar, porque ele precisa desse contato físico. E ele encontra o quê? A morte dele, porque ele é capturado. Então, eles dão o exemplo do tato. O peixe. Tem um anzol só esperando ele lá. E aí ele vê uma isca deliciosa, ele... morte. E eles dão o exemplo da traça. Que ela tem uma visão tão... E ela pensa que a luz do dia, ela vai e se joga no fogo. Ou na luz. Então, eles só dão um exemplo desses animais só para mostrar que um sentido descontrolado vai trazer a destruição. Só que esses animais, cada um tem um sentido muito forte. E o ser humano? Os 5 são assim. Então, pensem. Como estão os seus sentidos? Equilibrados, disciplinados ou descontrolados, como esses animais? Para que eu estou olhando? O que eu estou escutando? O que eu estou falando? Onde você quer chegar? Eu quero uma mente pura, eu quero uma mente equilibrada. Começa pelos sentidos. Começa com essa disciplina. E como eu faço para disciplinar os meus sentidos? De uma maneira prática. Alguma ideia ou não? Também, com a respiração, controle da respiração. Mas esse é mais direto para controlar a mente. Como eu faço para disciplinar os meus sentidos? Meditar. Mas e no dia a dia? Uma maneira simples. Quer dizer, parece simples. Nada é tão simples, né? Senão a gente não ia falar aqui. Vamos supor que você está sentado no escritório, mexendo no computador. Quais são os sentidos que você tem que usar ali, ou partes do seu corpo que você tem que usar para envolver aquilo? O que não for útil diretamente para aquilo, deixa imóvel. Mas o que acontece? Você está mexendo no computador, seu pé está parado? Normalmente a gente está assim. Ou você está falando no telefone com uma mão, sua outra mão está parada?
Não, ela está pegando papel, escrevendo. Você nem sabe o que está fazendo. Ou pegando comida e colocando na boca. Ou você está falando e olhando para todo lado. Descontrole. Faz um teste. E presta atenção em cada atividade que você faz. Qual os sentidos diretamente utilizados para aquela atividade. E como estão os seus outros sentidos. Eles estão estáveis ou instáveis. E vocês vão ver que estão instáveis. Porque a gente nunca para pensar nisso. E nunca para pensar na consequência do descontrole dos sentidos. Fazendo automático também, né? Uhum. Como mais eu posso controlar meus sentidos? Não tem. Não tem duas coisas. Não tem duas coisas? Isso pode ser supressão. Pode ser igual aquele que furou o olho. Então lembra, Deus deu o objeto dos sentidos, deu sentidos e deu uma mente. Deve ser para usar. Senão ele não ia dar. O Gurudev falava, Deus deu sentidos não para sua destruição, mas para sua realização. Então, na verdade, é uma consciência. Você sabe o porquê você está falando isso? Você sabe o porquê você está comendo isso? Você sabe o porquê você está assistindo isso? Se for só pelo prazer, grande chance de trazer miséria na sua vida mais para frente. Mas se você tiver uma meta clara, se você tiver um propósito para fazer cada coisa, e se você tiver discernimento para usar os sentidos, vai fazer muita diferença. A gente tem que usar os sentidos, não dá para não usar. Mas usar com discernimento. Tem um verso na Bhagavad Gita que fala: a mente é mais forte que os sentidos. E o que é mais forte do que a mente? A inteligência. O intelecto é mais forte do que a mente. E o que é mais forte do que o intelecto? A alma. Usa o discernimento para usar os sentidos no mundo. Não dá para ficar sem usar, mas usa o discernimento. Usa os seus sentidos com controle. Vocês vão ver que é tão difícil ficar sem mexer. Por quê? Porque o mexer do corpo é a vazão da mente agitada. O Guruji falou que você consegue perceber uma mente agitada numa pessoa, sabe pelo quê? Pelo piscar de olhos. Não é pra gente ficar olhando para os outros, viu? Que a gente vai adorar, falar, olha aquela pessoa agitada, olha para o seu próprio olho. Mas uma pessoa significa o quê? Muito pensamento. Então, a vazão da mente através dos sentidos também mostra o seu estado mental. E se você quer controlar sua mente, reduz um pouco a movimentação do seu corpo, dos seus sentidos. Então lembra, os sentidos estão ligados diretamente com a sua mente. Certo? Alguma pergunta? Tá vendo? Só 3 coisas para agradar a Deus. Se a gente tiver consciência para viver, nossa vida pode ser tão fácil, tão mais simples. É que a gente deixou chegar num estado onde a gente parece não ter controle mais sobre ela. A gente sabe que aquela comida não é boa, e ainda vai lá e come. Depois eu faço exercício. Não é só o seu físico, não é só a sua barriga que vai crescer. Mas e a sua mente? Sua mente não vai... Aquela impressão já foi colocada lá. Como eu estou vivendo? Eu estou vivendo, andando harmoniosamente para o que eu quero para a minha vida? Ou não? Então, um pouquinho mais de consciência pode trazer tanta felicidade nas nossas vidas. Então, lembra que disciplina, o controle dos sentidos, está diretamente associado também com o meu contentamento. Então, o que eu quero para a minha vida? Para onde eu quero direcionar a minha vida? Começa agora, pouco, pequenas coisas. E vai fazer tanta diferença. Certo?
Descontrole. Eu acho que eu já falei isso alguma vez também. Por exemplo, minha avó tinha uma diabetes terrível. Ela não podia, se ela olhasse para alguma coisa que era doce, acho que ela... Aí o que acontecia? Ela esperava todo mundo dormir, ia na geladeira na madrugada e se acabava. Ou você vê propaganda de cigarro, aquelas fotos são terríveis. Uns peito aberto, uns negócios lá. Se você olhar um pouco para aquilo, você tem pesadelo à noite. E a pessoa ainda vai lá e... sem pensar. Certo? Alguma pergunta? Vamos meditar um pouquinho só. Feche seus olhos, por favor. Mantenha a coluna ereta. Quando a gente medita, a gente fecha quase todos os sentidos. Nossa boca está fechada, os olhos estão fechados. Nossas mãos estão paradas. Os pés. Se você quer controlar sua mente, controla os seus sentidos. Moderação no uso deles. Traga mais controle nos seus desejos. Sempre lembra que eles jamais são a fonte da sua felicidade. Usa a sua inteligência. O ser humano é o único ser que pode fazer isso. Usar a inteligência para viver, para desfrutar. Entende sua verdadeira relação com o mundo. Entende sua verdadeira relação com você mesmo. Olha mais para os outros. Encontra mais oportunidade para servir. Ó Deus, eu vou viver para te agradar. Ó Mestre, eu vou viver para trazer felicidade no seu coração, porque eu sei que esse é o caminho para a minha própria felicidade. Eu não tenho ideia de como viver. Me ensina. Eu vou me esforçar. Eu vou mudar. Você me deu mais essa respiração que é só para isso. Nós nascemos para a felicidade. Nós nascemos para a experiência do amor. Mas a gente esqueceu disso. Tenta lembrar dessas 3 coisas para viver. Isso é a garantia da felicidade. Fica um pouquinho só em silêncio. Antes de usar seus sentidos no mundo,
antes de trazê-los em contato com qualquer objeto, oferece para Deus esse momento. Lembra dele ao usar os seus sentidos. Isso vai trazer disciplina. Lembra que por trás de qualquer objeto que os seus sentidos buscam, também existe a presença de Deus. Ele está em toda parte. Quanto mais a gente acessar isso, mais felicidade. Viver uma arte. E a gente está aprendendo. Orando a Deus e aos mestres para que abençoem nossas vidas. Com essa clareza, com essa determinação para aplicar tudo o que a gente escuta. E tornar nossas vidas dinâmicas, fortes, estáveis, amorosas e valiosas. Eu agradeço a presença de todos vocês e com gratidão eu me inclino a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos.